São 12 horas e 15 minutos. Boa tarde. Estamos começando pela 98.5, a cidade de Morena. Mas é um programa, o assunto da cidade. Para nossos ouvintes, na mesa aí, para almoçar, ou no trabalho, onde você esteja, obrigado pela audiência, também pela nossa live. Uma boa tarde à dona Laura Cris, como também ao nosso grande Marcos Nogueira, que é professor Marcos. Hoje é o dia do professor. Hoje é o dia do professor, Marcos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade Morena 98.5. Marcos, toda a homenagem do mundo hoje seria um pouco para essa categoria que é tão nobre e tão importante, né? Verdade. Você que... Eu já ensino. Fui professor. Então, é eternamente professor. Continua professor Aí, da vida e das... Professor das noites, vida e professor da sala noites, de aula, né? Das noites também, né? Fui E claro, né? Agora que fui discente, que é o aluno, e fui docente, né? Comecei, lógico, como estudante, né? Do ginásio diocesano, praticamente, onde eu me iniciei nos estudos propriamente ditos, lá em Conceição, Itaporanga. Apenas eram escolas de ensino que não eram levadas em consideração, né? Isso era minha lei. O que eu aprendi, comecei na sala de aula. Primeiro, segundo, naquela época, né? Sim. Até a admissão ao ginásio, que era um vestibular. Ainda fiz a admissão. O curso de aula, que eram 4 anos. O científico, 3 anos. Que eu fiz até o 2º ano aqui em Patos. Esse capital, para me submeter ao vestibular e poder entrar na universidade. Até fazer a medicina. Na faculdade de medicina. Marcos, como você avalia hoje, rapaz, o que era outrora para a profissão hoje? Mesmo você sem exercer, mas tem conhecimento, seu conhecimento é vasto, não é só na sala de aula. Marcelo, mudou muito no aspecto ainda do curso básico secundário, né? Que o ensino de hoje não é mais com aquele ensino rígido de antigamente. Aí, naquela época, nós tínhamos que alcançar aquela nota. Se fosse reprovado em uma matéria, fosse português, matemática, nós teríamos que repetir de ano. Não tinha essa questão de... Conselho de classe? Não, de fazer avaliação. Essas coisas que beneficiam. Hoje não pode mais. Não pode mais você aprovar. Eu estudava no ginásio que era pago. Mas eu consegui, através de bolsa de estudo, né? Fiz prova de bolsa de estudo, consegui ganhar a bolsa e fiquei sem pagar os estudos. Eu nunca paguei estudo, dentro da faculdade, né? Na faculdade se pagava. Eu me lembro, Marcos, que tinham umas bolsas pelo deputado, os deputados, né, da esfera federal, eles tinham uma bolsa, né, que eu me lembro que eu estudei também com bolsa, e a gente não podia perder de ano, porque senão perdia a bolsa, né, mas existiam essas bolsas destinadas pelos próprios deputados. Lembra aqui, Cláudio de Paiva Leite, não esqueço nunca, que foi um que conseguiu uma bolsa para mim. Eu ainda estudei muito tempo por conta dessa bolsa. Quando nós ingressamos na faculdade de medicina em Campina Grande, nós fomos privilegiados, né? Porque nós fomos deslocados para aquela faculdade e a nossa turma ficou isenta de pagamento. As outras turmas que nos sucederam, aí não, aí tiveram que pagar a faculdade, né? É federal, mas como a faculdade de medicina daqui de Patos, né? Tem o FIES. Por sinal, naquela época da Campina Grande, era reconhecida como a segunda faculdade de medicina do Brasil.
A primeira era de Brasília e era o que era, já se iniciava esse ensino moderno, Sim. onde o professor não vai passar mais para a sala de aula. Você chega pela manhã de 7 às 9, aí tem prática, de 9 às 11, teoria. Nessa teoria você podia ir para debaixo de uma árvore, aí havia os seminários. Na sexta-feira havia uma sabatina, para uma espécie de tira-dúvidas, e nos sábados nós fazíamos prova, onde os fiscais éramos nós próprios. Nós não tínhamos professores para nos fiscalizar no ato da nossa prova. Nós fazíamos a prova, passávamos para o gabarito, deixávamos o gabarito lá, levávamos a prova e na segunda-feira as nossas notas em forma de conceito, de A a D, eram afixadas nas salas de aula. Marcos, e nessa época ainda tinha o respeito pelo professor, né? Até a faculdade houve respeito ao professor, sim. Aqui em Patos, no caso nós tivemos professores como Anel Messias, professor Oliveira, professor Euclides, professor Moacir, quer dizer, doutor Querido ou doutor Fonseca, professores realmente que ensinavam, que amavam e sabiam acima de tudo. E nós éramos obrigados, a rigidez do ginásio, depois do Colégio Estadual de Patos, era o Estado diocesano, né, que pertencia à diocese, e posteriormente do governo de Pedro Moreno Guri, ao final do seu mandato, ele comprou e passou a pertencer ao Estado. Aí foi quando houve a mistura de turno, que até então era só homens. Então as classes ficaram mescladas, né? Homens e mulheres. Aliás, eu tive colegas que realmente eram um cabedal de conhecimento. Hoje, muitas médicas, tá? Engenheiras, advogados, e por aí afora, né? Marcos, abraçando já o nosso amigo Alberto Supino, né? O Sir. Camarão. Walter Carlos, Francisco Braz de Medeiros, valeu, tá, agora parece que é Major, não, Major é o irmão. Ele teve uma patente aqui, ele vai dizer por aqui. Maria Joseni, Josa, grande abraço, Josa. Nova Ramalho, Carlos Gil, boa tarde, amigos. Eu estudei no Colégio de Freiras com bolsa federal, quando criança, doada pelo deputado federal Edivaldo Mota, tá vendo? Os deputados tinham, né, essas cotas. Né? Mas na minha época, nós ainda tivemos, eu me transferi de faculdade, lá em João Pessoa tinha o crédito educativo, né? O crédito educativo, mas aí já para a superior, né? Já dentro da mas faculdade. Eu digo era no ginásio. Não, no ginásio tinha isso aí que eu estudei, eu me lembro, e aqui o Carlos Gil está reforçando que teve também. Mas no ginásio eu estudei. O deputado federal, ele tinha umas cotas, né? Na verdade. Tinha depois. O Marcos Antônio Ferreira Dias, Marcos de novo, valeu, grande Marcos, forte abraço. Abraço, Marcos. Carlos Gil de novo, papai não tinha emprego certo e Edivaldo Mota foi sensível à minha situação através de Chico Bocão, e hoje formado. Valeu, Carlos Gil. Parabéns para você. José Anchieta Alves Guerra, Aldão Melquíades. Mas a gente dá um tour, né, e entra na questão de alunos, mas o importante é realmente o professor. O professor, esse que eu não tem uma pessoa que tenha, que hoje é doutor não é no sentido médico, porque muitas vezes doutor tem médico que não é doutor. Não, aliás, justamente o que eu iria falar, essa palavra doutor, ela praticamente não era para existir. Porque o doutor é quando você define causas. Exato. O médico é médico. Não é doutor. O DR que se coloca é uma questão de respeito, de tradição. Passou a fazer parte da cultura e a gente já não vive mais sem esse doutor. Até advogado, ontem era todo mundo doutor. Doutor é como, por exemplo, eu tenho um amigo que o irmão dele é médico. Ele é zootecnista, ou zootécnico, não sei. E ele é doutor. O irmão dele, que é médico, não é doutor.
Então é interessante É verdade. essas coisas, né? O Marcelo, é gratificante. Do segundo ano científico, a nossa turma, salvo engano, era de 50 alunos. 48 alunos ingressaram na universidade. 48. A maioria é do curso de medicina. Certo. É Aparecida, Figueiredo, que é Tida Veloso, é médica hoje em Brasília. Fomos. É Denilza, é médica em São Paulo. Certo. Quer dizer, aqui teve Estênio, que foi nosso colega, Urbano, que foi também nosso colega. Beleza, Marcos, mas vamos voltar de novo à questão do professor, não do aluno. Como eu ia dizendo, né, essa profissão que é tão massacrada, tão desvalorizada, hoje, Marcos, o aluno é quem manda dentro da sala de aula, induzido pelos pais. Agora, esse conceito, Sim, pois não. esse conceito está caindo agora nesse governo Bolsonaro, a escola militar, que era a nossa escola. Tomara que caia, porque o que a gente vê no dia a dia, em diversas escolas no município, e não é escola pública, eu estou falando no geral, escola pública e privada, é o aluno mandando no professor. Tem que aceitar tudo o que o aluno quer, porque os pais querem. Senão tira. E partindo para agressão física. Partindo para agressão. Aí não pode reclamar, não, porque a gente não pode reclamar, tem que deixar ele à vontade. Uma pinóia. Isso foi pregado pela esquerda. A esquerda pregou essa liberdade aí, que pode, até dentro da sala de aula, estar mostrando as partes íntimas, fazendo o escambau. Não, tem que ter disciplina, como nós passamos por isso. Inclusive essa ideologia de gênero, né? E principalmente. Você vê, nós éramos mesclados, Marcelo, mas praticamente não existia essa questão de namoro entre colegas, sabe? Nós nos dedicávamos de corpo e alma ao nosso ensinamento. Quer dizer, no caso, o aprendizado, né? Ensinamento por parte do corpo docente, dos professores, e nós a aprender as lições. Então, mais uma vez, Marco, voltando à questão do professor, o professor agora tem que assumir a paternidade dos alunos, dos filhos, dos outros, porque o povo não tem tempo para cuidar dos seus filhos, e os professores agora que têm que cuidar dos filhos. Meu amigo, se você não cuidar em casa, o mundo é que vai cuidar. O professor, ele não tem a obrigação de estar cuidando do filho de ninguém. Bota isso na cabeça. Agora, tem pessoas, Marcos, com essa mentalidade de que você tem que abraçar. Daqui a pouco vai ter que vai ter que dar de mamar, vai ter que fazer tudo, porque o professor é que é responsável pela educação do filho. Olha que não é bem assim. Pela educação do filho é a família. Quem é responsável pela educação é a família. O professor é responsável pelo ensinamento, pela disciplina, ética, essas coisas. Agora, para aí, Marcos. Né? O que está acontecendo nos dias de hoje... Você veja que nos países asiáticos, mais precisamente do Japão, da Coreia, os professores lá, eles dão autógrafo. Sim, super valorizado. Super valorizado. Porque, quem não passou por um professor? Olha, você pode, materialmente, Marcelo, você pode enriquecer, você pode multiplicar talentos, ganhar dinheiro. Agora, jamais você vai se sentir intimamente realizado. Quer dizer, eu admito que uma pessoa do campo, naquela época, não tivesse condições de estudo, que realmente não tinha. Na minha cidade de Conceição do Piacó não existiam praticamente escolas. Existia o aprendizado do beabá e acabou-se. Então, você teria que se deslocar para outros centros. E poucos eram os filhos que tinham condições para tal, né? E mesmo que as famílias, muitos pais não queriam que as filhas saíssem, né? Agora, não é a facilidade dos tempos atuais.
globalização se carregou justamente disso. E hoje Essa modernidade, a facilidade do Google, você aprender aquela coisa, tudo, quer dizer, você aprende de uma forma superficial, né? Mas tem que ter o professor orientando de toda forma, né? É o aprendizado relâmpago. Então aqui os nossos parabéns a essa categoria, que inclusive estão querendo mudar a data em comemoração. Ora, tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar em mudar a data como fizeram com a nossa data de jornalismo, que era numa data, mudou para outra, se comemora nos 2 dias agora, porque o cara chega e acha viável. Ora, se já tem um histórico, já tem uma tradição daquela data, o cara inventa, não, porque essa é mais adequada por conveniência própria. Vamos mudar o 21 de abril e o 7 de setembro, né? Não é? Daqui a pouco vão mudar a história, né? Até a história da morte de Jesus, né? Também, né? Vão achar um dia aí que seja conveniente. Acho que para Jesus ser crucificado um dia de sábado, né? É bem capaz. Boa tarde a Ranieri Gomes, grande Marcelo, boa tarde. Daniela Oliveira de Alencar, boa tarde, Daniela. Mário Bala, pronto, presente, boa tarde, Marcos Nogueira, Marcelo Negredo e Laura Cris e ouvintes. Carlos Gil diz mais uma vez aqui, gostaria de saber por que Marcos Nogueira não deu continuidade ao curso de medicina. Edmilson Silva, Wilson Freitas, boa tarde a todos vocês. Carlos Gil mais uma vez. Marcos Nogueira é um orgulho para a cidade de Patos, com seus conhecimentos, uma verdadeira enciclopédia. E Erivan Ferreira diz, boa tarde, Marcelo, mas Irineu Silva também chega por aqui. Pois não, Marcos? Eu posso explicar. Quando eu ingressei na faculdade de medicina, e nos deram 15 dias de folga, de descanso mental, porque o ano letivo foi muito corrido, muito puxado. Aqui em Patos aconteceu uma entrega de boletins, pichamento de paredes, naquele momento do regime militar, e de repente colocaram meu nome numa lista. Eu me encontrava na faculdade nesse dia, colocaram meu nome numa relação, como se eu tivesse sido um dos mentores a praticar esses atos considerados subversivos. Por conta disso, eu fui preso aqui numa quinta-feira, dia 11 de setembro, e novamente... No 11 de setembro? 11 de setembro, por coincidência. E fui solto na mesma quinta-feira, mas no sábado, novamente, nós fomos presos, fomos levados daqui para a capital, fomos jogados no presídio do Roge, onde começou o verdadeiro martírio, razão do meu livro, que eu concluído, mostrando essa verdade. Que o verdadeiro suplício, Marcelo, não foi o fato de eu estar preso. Foi depois que eu saí. Foi pior do que estar porque lá. Quando eu voltei para a faculdade, isso está bem narrado no meu livro, meus colegas fugiam de mim como o diabo foge da cruz. E eles tinham razão, porque eu era considerado um subversivo, um comunista. Aí eles temiam que, de repente, ligados a mim, pudessem ser presos. E o resultado é que eu fiquei num ostracismo. Eu tive que mudar de hotel, de apartamento, ir para um outro hotel, um hotel de segunda categoria. E cheguei a fazer refeição, um bodocongó, contraí úlcera, comecei a beber. E depois vi que não havia condição, fui para o Piauí, onde fui professor lá no Maranhão, que Timon vizinho a capital Teresina, do Piauí. Eu fui professor lá para conseguir minha transferência de faculdade. Mas lá souberam que eu tinha sido preso, aí barraram as minhas pretensões. Fui para Recife, a mesma coisa. Fui para Brasília, a mesma coisa. E lá em Brasília eu passei no concurso da Central dos Correios do Brasil. Mesmo assim eu não consegui minha transferência. Até que com a entrada do Dr. Humberto Nóbrega como reitor da faculdade da Universidade Federal da Paraíba, eu consegui me transferir para a faculdade de João Pessoa. Mas eu tive que recomeçar o curso. Mesmo assim, os colegas não queriam conversar comigo. Quer dizer, ficou marcado, ferrado, como se diz. Aí o resultado é que essas úlceras me incomodando, eu fiquei realmente, eu comi o pão que o diabo amassou.
como eu tinha abraçado o jornalismo, e o jornal era uma maneira que eu pudesse desabafar algumas mágoas e meus desencantos, e fazer aquilo que eu gostava, que eu sempre gostei da leitura. Então, ao final do 5º ano de medicina, eu tranquei matrícula e fiz uma opção de continuar no jornalismo e não voltar à medicina. É uma profissão... Mas encontrou resistência também, Marcos, no Não, jornalismo? já dentro do jornalismo, não. Ao contrário, encontrei bons amigos, inclusive cheguei a trabalhar com o Geraldo André, que foi preso também na Revolução. Só que ele foi martirizado. Ao contrário, eu encontrei muito apoio dentro do jornal, tanto é que quando eu cheguei ao Correio da Paraíba, eu era meramente um articulista. Eu tinha um artigo diário e passei a ser editor da página do interior, passei a redator, chefe de reportagem, secretário e editor-chefe. Ocupei todos os cargos dentro do jornal, até de arquivista. Uma certa época lá eu tive que improvisar e ser para suprir que nós estávamos no momento de greve e eu tive que fazer esse trabalho. Então eu ocupei literalmente todos os cargos dentro de um jornal. Pronto, está aí, Carlos Gil, o que você perguntou, né, sobre a vida de Marcos, né, porque ele tinha deixado o curso de medicina. Está aí a explicação, nada mais justo para ele, né, do que... Agora é linda a profissão de médico quando você exerce com amor. Eu tinha uma colega minha que eu já tinha planejado com ela, ao final, todas as sextas-feiras, nós trabalhávamos gratuitamente para os pobres. Iríamos nos unir, botar um consultório nosso. Um dia de doação. Eu planejava, inclusive, casamento. E esse dia nós dedicávamos para fazer favor. A sexta-feira, sábado, nós trabalhávamos gratuitamente, mesmo dentro do consultório. Era ela era uma boa aluna, eu também não era um mau aluno. Quer dizer, esse bons médicos a servir a sociedade como um todo. Mas foi interrompido por esse destino, né? Houve essa frustração, é lógico que houve uma frustração, um baque, como você diz, mas de qualquer maneira eu estou vivo. Está aí um grande jornalista, né? Quer dizer, saiu de uma área, mas aí continua o grande profissional, só agora, que em outra área. A razão de eu ser um bom jornalista prende-se ao fato que eu jogo muito amor naquilo que eu faço. E eu procuro fazer da melhor maneira possível, praticamente evitando erros gramaticais, tudo, e procurando falar a verdade, o conteúdo realmente é essencial. Isso eu sempre me dediquei. Razão, porque eu sou considerado um bom jornalista em razão disso. Mas isso não me enaltece, não. Eu apenas estou cumprindo o meu papel, como você cumpre, com rara competência, né? Que é isso. Muito obrigado. Marcos, aí chega por aqui também o Irineu Silva, Erivan Ferreira, Matheus Martins, Ana Maria Vieira de Lima. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e pelo... Olha, nós temos, como eu costumo conversar com o Marcos, a gente sempre quando sai daqui, a gente sai queimando como é? A cucuruca no sol escaldante de Patos, e a gente vai sempre conversando ali, tomando um cheirinho, um porre de vez em quando ali do... Por sinal, Marcelo, você falou bem, eu passei agora, o canal da Palmeira... Tá com a mulher. Tá causando, agora que está causando vergonha. E com esse calorzão... Os vereadores passam quase que diariamente. Mas passa de carro, Marcos, não sente o cheirinho que a gente sente, não. Não sente o cheiro. Né? Não custava nada, rapaz. Pois é. Daniela, quando era secretário, ainda mandou fazer limpeza. Agora, ele, como vereador, pode fazer também isso. Pedir, né? Pedir. Eu vi solicitação para outros canais, menos para o canal da Palmeira. Pois é, então... É o que mais precisa de socorro. Então, como eu ia dizendo, né, Marcos? Aí a gente, de vez em quando, passa ali queimando os neurônios. Os neurônios. Né, e sentindo aquele odor. O odor. Aquela coisa maravilhosa. Para ir almoçar, vale salientar, né? O frio é vigorante. Primeiro a gente toma um porre para abrir o apetite, para depois almoçar. Coisas da vida, né? Marcos, e falar nisso, rapaz, vereador, você falou em vereador, essa coisa. Ontem eu estive presente
agora perdi É a audiência. na audiência pública na Câmara de Vereadores, Socorro Braz, boa tarde, na Câmara de Vereadores, para discutir exatamente a questão do fechamento da vara federal na cidade de Patos. Mas achei que foi fraco a participação, Marcos, porque, primeiro, eu recebi o convite por volta de 17h15. 17h15. Eu acho que a OAB tomou quem solicitou foi a vereadora Lucinha. Mas eu acho que depois que houve a manifestação de manhã, tiveram a ideia de fazer isso à noite, no mesmo dia. Sim. Então não deu quórum. Nem os próprios advogados compareceram em grande maioria. Muito pouco a presença do pessoal. E assim, achei interessante, Marcos, que os depoimentos, as pessoas que falaram, como por exemplo o presidente da OAB, da seccional de Patos, né? Mas hoje eu tô com hoje eu tô com HD em mim, viu? É o Nunes? Não, é o Fred Igor. E depois teve Gustavo Nunes, que eu gostei demais do que Gustavo Nunes falou, que uma coisa interessante nesse questionamento todinho é que o que eles pretendem na questão dessa mudança da vara de Patos para Campina Grande é para dar, Marcos, oportunidade a desembargadores, a mais cargos para a justiça. Não é outra a não ser isso, entendeu? Alegando que aqui não tem demanda, uma advogada que trabalha com as questões de INSS, aposentadoria, essas coisas, ela estava dizendo, olha, em média, 16 audiências por dia, o que totaliza em torno de 250 por mês. Onde é que isso não tem demanda, Marcos? Rapaz, eu já me servi daquela vara e por várias vezes que eu estive ali presente, ela sempre esteve cheia para as audiências. Então, não há que justificativa é essa, né? Primeiramente disseram que era contenção de despesa. Contenção de despesa, né? Que parece que em torno de 13 mil, não sei se era 13 mil, uma coisa nesse sentido. Também o que eles ganham ali não é brincadeira, né? Ali tem 4, 5 funcionários. Que ganham muito bem. Qual é a despesa? Não tem essa despesa toda. Não tem. Não tem. É meramente, agora, uma ausência que o pessoal percebeu e que todo mundo estava notando, onde estão os políticos? Os políticos que tanto tiveram votos aqui, como são daqui, não tinha um, Marcos. Agora onde estão, eu não sei. Agora, onde estarão logo mais, eu sabe bem direitinho. Sei. A Edjane, que claro que ela não ia perder uma oportunidade como essa, ela disse que o Damião Feliciano já tinha programado que o pessoal podia reunir um pessoal para ir falar com ele, mas não é isso. Não é ir falar com ele, ele não já está sabendo do problema. É juntar com os demais. Pega o Hugo Mota, o que é que o Hugo Mota está fazendo naquela porcaria? Pega o Hugo Mota, pega aqui no estadual, pega o pai dele, pega Dr. Érico, cadê esse povo, rapaz? Cadê o ex-cabeludo que também teve voto por aqui? Todos eles que tiveram, conseguiram voto por aqui, cadê esse povo? Cadê o veneziano, né? O veneziano? Não tem, nem aparece ninguém. O próprio governador. Agora vai aparecer, Marcos, vai aparecer aqui E os vereadores? E aqui vai aparecer agora uns salvadores da pátria de última hora para dizer que foi ele que conseguiu. Porque isso pode acontecer do mesmo jeito que aconteceu com o curso de medicina de Patos, que quando tomaram pé, já foi tarde demais. Aquilo ali não foi outra coisa, Marcos, senão a mobilização que foi feita tardiamente. Tardiamente, não é nem essa atuação do deputado. Eu acho que Marcelo, é falta de punho, de fibra. Sim. Olha, o próprio Gustavo Nunes, que é
advogado, ele falou, olha, como é que pode tirar uma vara federal daqui, se ela foi, ela passou pelo Congresso, foi o Congresso que aprovou para cá, o Senado que aprovou. Não foi assim, alguém de punho que autorizou que essa vara viesse para cá, não. Então, quem poderia tirar, segundo ele, seria também o Congresso Nacional, que foi quem autorizou essa vara federal para cá. A lógica, ele mostrou até os itens que levam a isso, Marcos. Então, quer dizer... Agora, contenção de despesa é ter o elefante branco na entrada de Patos, que foi construído, que leva o nome do professor Manuel Bicias, entendeu? E virou lama ali, que afundou, né? Uma construção onde ali... Faraônica. O dinheiro foi levado, porque o dinheiro foi levado. E foi da justiça. Olha, uma lembrança muito boa, eu gostei muito, foi do pronunciamento de Caboclinho, que é da FETAG, né? Caboclinho disse, olha, eu estou olhando aqui para a plateia, pouquíssima gente, mas olha, esse problema não é de Patos não, esse problema é dos 26, parece que são 26 municípios, era para ter representantes aqui, agora talvez não tenha tido porque foi muito em cima. Eu acho que se marcar uma outra, Marcos, para uma data... Com bastante divulgação. Bastante divulgação, aí sim. Aí eu acho que tem uma repercussão maior, porque aí vem... Olha, todo esse pessoal é prejudicado, vai sair prejudicado. Como o Caboclinho estava falando, são 26 municípios que convergem para cá. Então, no mínimo, um prefeito ou um vice-prefeito, o prefeito Ivandro estava lá. O prefeito interino Ivandro estava lá. Então, no mínimo, é tomar a ciência de que isso tem que ser feito agora, porque está marcado para janeiro de 2021, de 2020. Agora 26 municípios, eu acho que... se vier 10 já é muito. Não, mas Caboclo se referiu a 26, mas são mais. Porque, olha, pega aquela comarca de Condado, Malta, tudo veio aqui para Patos. Bom, foi um levantamento preliminar que eles fizeram. Mas eu acho que são mais... Cerca de 400 mil pessoas. Então, quer dizer, todo esse pessoal vai ter que se dirigir para Campina Grande. Se deslocar para Campina Grande, aí eu vejo só um processo que tramita, que às vezes você tem 2, 3 audiências no espaço de 2, 3 meses. Aí você tem que se locomover. Esse povo não tem condição, rapaz, e essas despesas? Sim. Quem vai custear? Quem vai custear? E outra coisa, Marcos, o povo já não tem condição para isso. Aí vai ter que se deslocar para Campina Grande. Souza tem 2 varas, por que não tira uma? E gostei até de um advogado lá, ele é representante da OAB, de um dos setores aí, que ele disse, vamos lutar para, além de Patos não perder essa vara, mais uma. Ora, por que é que Souza tem 2? A de Monteiro não vão mexer, porque tem político influente no meio. De Souza, que tem 2, tem o Paulo Gadelha, né, que, como eu já falei, eu não sei se está vivo, acho que o Paulo Gadelha, não sei. Você vê que quando você pega um político de pulso, eu me lembro que na época de João Agripino, governador, o jogo do bicho foi proibido em todo o território brasileiro. Menos da Paraíba. Mas João Agripino disse, me empregue os bicheiros que eu acabo com o jogo de bicho. E nos dias de hoje, o único estado que ainda tem o jogo de bicho é a Paraíba. Você vai para São Paulo, é contravenção. Se for para o Rio, é contravenção. Em qualquer setor, é contravenção. Você está lembrado, inclusive, aquele folclore que o diretor do Bangu... Era o bicheiro Castor de Andrade. Castor de Andrade. Pois Castor de Andrade. Ele enricou aquele jogo de bicho. Porque era contravenção, era proibido. Bancava, inclusive, escolas de samba. Tudo, Castor. Time de futebol. Agora, porque era proibido. O proibido é que faz o negócio ficar mais oneroso. E rentável, é o caso da droga. A droga, se liberar, talvez não tenha essa mesma... Se houvesse a liberação, que eu não quero, também não. Mas se houvesse a liberação... Aí não haveria mais concorrência e o resultado
é que o preço iria cair muito. Agora o universo de viciados ia aumentar de uma forma como descalada. jamais visto. Inclusive, abraçando aqui nosso amigo Eduardo Gomes, bom programa, boa tarde. Alberfran Antão de Medeiros, Josiane Venâncio. Josiane estava lá, se eu não me engano, não sei se era Josiane ou se era a mãe dela. Estava presente lá, as associações. Olha, Marcelo, agora que você me perdoe. Um advogado aqui, de Patos, de um grau mediano, estou colocando mediano. Aqui em Patos é considerado de primeiríssima categoria, pela mente vazia da maioria. Advogados que se formam e praticamente não sabem de nada. Entendeu? Aí o resultado é esse. O mercado está dessa maneira, que um advogado que sabe razoavelmente é tido como famoso. Quando naquela época nós tínhamos Messias, advogado desses tipos, como Campina Grande tinha Raimundo das Fora, Vital do Rego, pessoas que eram renomadas, o Ronaldo Cunha Lima, craques realmente dentro da advocacia. O que não acontece aqui, até pelos cursos que são ofertados, pelos professores que ensinam, alguns professores que deixam muito a desejar e não podem reprovar aluno. Mas ainda tem muita gente boa. Não tem. Porque ainda não tem o histórico que tem esses aí, né? E assim... Agora, Marcos, aí veja bem, outra coisa que... o Ranieri Ramalho, ele quando usou da tribuna lá, ele falou que já tinha enviado para Hugo Mota, para Nabor Vanderlei, para Damião Feliciano, para os senadores, solicitação do empenho deles nesse sentido de salvar essa questão, que talvez se o Luiz Couto tivesse sido eleito, talvez estivesse mais empenhado do que os demais. Sim. Que foi ele quem trouxe. Você sabe disso, sei né? disso. Em 2012, quando foi inaugurado, 25, se eu não me engano, de 24 de 5 de 2012. Se eu não me engano, na inauguração ele estava representando o Brasil em uma entidade, uma coisa que estava acontecendo na Europa. Me lembro demais que eu estava fazendo a cobertura. E ele não mandou um representante muito encabulado, muito discreto ali. Quem apareceu foi o Hugo Mota. Todo mundo achando que foi o Hugo Mota. Não foi o Hugo Mota pitomba nenhuma. Quem trouxe aqui foi Luiz Couto. Lucas Lócio, boa tarde, Hércules Barbosa e Paulo Maiara. Pois não, Marcos. E Luiz Couto hoje só não é senador por causa da estratégia. Porque Ricardo fez, não quis. Porque se ele tivesse apostado suas filhas... Nem ele, nem Cássio. Se ele tivesse apostado suas filhas, veneziano. Eu digo nem ele, nem Cássio foram eleitos por causa por conta de Ricardo. Por conta de Ricardo. Porque Ricardo... Hoje teve mais uma operação, né? Sexta fase da operação. Sexta fase, eu acho que a sétima pega Ricardo. Eu acho que não. Acho que pega na oitava. Na oitava. Ainda tem. Agora, eles estão pegando os tentáculos, né? Porque agora, nesses dias, vão acontecer as delações. E no abrir do jogo, aí não é possível que com tantas delações, com 7 secretários envolvidos, todos 7 indicados por Ricardo, todos 7 responsáveis pela eleição de João e reeleição de Ricardo antes. Eu vi, inclusive, Marcos, ontem no blog do Décio, ele já antecipava essa operação de hoje. Da Miss, olha, talvez a Miss Paraíba ela seja convocada para depor. Se Ivan Buriti não falar, aí resultado, que a Graf7, teve a Graf7 envolvida, né? Teve a Miss realmente teve busca e apreensão, não teve a prisão. E o Hospital Metropolitano, né? Como sempre, o hospital está envolvido. É o de Santa Rita. É o senhor hospital, mas não só tem o de Santa Rita, não. tem o Metropolitano, tem o de Mamanguape. Mamanguape. Né?
e vai chegar no Hospital de Patos. Houve enriquecimento, sim, enriquecimento ilícito de diretores, que não tinham patrimônio, o patrimônio era em reais e hoje é em bilhões. Então, diretores e diretoras. Eu digo diretores é no plural, mas é diretores e diretoras. É só observar o que tinham antes e o que tem agora. Aí, então, isso vai chegar sim, aqui em Patos. Isso só vai chegar na saúde também, não. Vai chegar também na educação e outros setores. Ainda tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Detran Civil de Balcão, para Ricardo Coutinho. Aliás, qual foi o órgão que não serviu? Eu acho que não teve nenhum, não. Quando teve buraco, porque o Quando Ricardo... teve brecha... Por sinal, o Ivan Buriti, ele não só arrecadou aqui em Patos, não. Foram vários estados, da Paraíba não, foram vários estados que ele arrecadou dinheiro. Por isso que aquele aviãozinho era para cima, O aviãozinho, né? para servir. Mas Ricardo estava ali por coincidência, quando recebeu a pasta. Muita coincidência. Com 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200. Muita coincidência. Mas era de 1 milhão e 200, 1 milhão e 200, quando somava tudo, aí chegou a mais de 200 milhões. É dinheiro, é muita coisa. Para ninguém estar. Ora, compra a consciência do Papa. Aí para comprar a consciência de prefeito, de vereador, nesses 223 municípios. Político, aí é que compra mesmo. O envolvimento desses. É por isso que ele disse. Quando o Ricardo disse que elegeu mais de 20 deputados. É porque ele elegeu mesmo. Porque ele Mas elegeu é porque ele não tinha voto, não. Ele não tem voto. Tem voto. Ele tem dinheiro. Ele tinha dinheiro. Ele mostrou que não tem 1 milhão de votos. Ele não tem 1 milhão de votos, não. Ele tem 1 milhão de reais. Não tem mais. Eu digo, aquelas caixas e mais caixas que Pâmela denunciou lá na Granja. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Nem o Ministério Público acreditou. Sim, falar nisso. Acreditou, mas fez um vídeo de mercador. E falar nisso, Marcos, na audiência pública questionaram também porque o Ministério Público, os magistrados não comparecem a uma audiência como essa. Porque não querem. Não, porque eles são... Hoje a justiça é o... Eles são... Não tem vários deles que tem certeza que é Jesus, não é como é mera semelhança, porque são Jesus mesmo, né? São Deus, né? Inclusive, você falar nisso, ela está falando da justiça, né? Aí a gente pode se falar aqui um tópicozinho. O STF, o presidente Dias Toffoli, ele quer tornar o STF como um território nacional. A blindagem dos ministros, né? Aí Gilmar, que já está blindado, aí que vai ficar super blindado. Não é possível que deixe isso acontecer. Pois vai acontecer. Tá, eu sou a favor de uma intervenção. O presidente tem que ser macho, como o do Peru foi. Fecha essa porcaria aí, porque aquilo está uma bagunça. Mas não só foi o do Peru, não só foi o do Peru, não, que na Itália aconteceu um fato semelhante, eles fecharam todo o Congresso, e não só foi uma vez, não. Isso aconteceu na Rússia mesmo. Quer dizer, há esse poder que pode chegar a esse denominador. Porque então, Marcos, me diga uma coisa, você, um cara altamente experiente, um jornalista de renome, quantas vezes você viu um Supremo para saber o voto de cada um? Você saber o voto de cada um, e o pior de tudo agora, Marcelo, está para acontecer, através de Celso Melo, que ele vai se afastar do Supremo para o ano, né? E o voto dele já está indicativo que... A favor da não prisão em segunda instância. Quer dizer, isso aí vai o quê? Um cara que já está em terceira instância, por exemplo, Lula mas vai beneficiar o quê? Quase 7 mil presidiários. Bandidos. Agora, traficantes. Tudo em toda espécie, né? Assassinos, tudo que você imaginar. Em toda espécie. Fernandinho Beiramar vai... Também. Oxente, vai tudo no barco.
Marcola. Marcola. Porque aí é repercussão. Essas crianças. Repercussão atinge todos esses aí. Você não pode discriminar, não, é só para Lula. E os demais, não pode. Aí é repercussão, aí pega geral. Quer dizer, para salvar a pele de Lula, eles estão apostando todas as fichas ao ponto de estão na iminência de pôr em risco o Brasil. A segurança nacional. A segurança nacional. E aí, como tal, como é um precedente para uma intervenção, não sei se o presidente é tão homem ao ponto de fazer isso. Agora, porque tem que ser feito. Agora, se é imoral. Se 20 e poucos senadores a mais, hoje, né, apenas de hoje, tomassem posição de brio em defesa da pátria, tem nem perigo. Somassem aos da relação de Jorge Cajuru, senador Jorge Cajuru. Ele está falando alto. Entendeu? Tem nem perigo. Aí o Gilmar Mendes, com certeza, depois da CPI, da toga, ele seria afastado. É o mais imoral de todos. Não é só era Dias Toffoli, Lewandowski, eu nunca vi, Marco Aurélio. Nunca vi ministro do Supremo estar se pronunciando sobre determinados casos. Ontem ele aumentou o tom de voz dele. O Gilmar Mendes estava, acho que era na Globo News, dando depoimento contra a Lava Jato e contra determinadas... Ele chegou ao ponto de dizer que o Sérgio Moro era o chefe da quadrilha, ou é o chefe da quadrilha. Da gangue. Brincadeira. Isso é piada de mau gosto. Um ministro do Supremo, Zilmar Ferreira, chega por aqui e diz: boa tarde, meus amigos, estou aqui na escuta, parabéns para você. Valeu, Gilmar, parabéns é para você, rapaz, a ação que você fez nesse final de semana, né? Ronaldo Martins, ótimo programa, valeu, Alma. A alma de Ronaldo, será que é Ronaldo? Não é Ronaldo, não. É não? É Marcelo, é o irmão dele, né? Itabaiana. Que está disfarçando. Hein? Tá se passando por ele. O ele. irmão dele, o delegado Manuel Martins, já deu a ficha. Ele já disse que o Ronaldo mesmo faleceu. Quanto tempo já? Acredito que vai entrar para 3 anos. Era gente tão boa, rapaz. Animava demais. Era uma pessoa pura. Olha, a existir céu, pode ficar certo que o Ronaldo está lá. Tá lá. E a pedreira que ele tinha nos rins, né? Que foi bombardeado. Ele tinha uma pedreira. E foi mais uma razão da causa morte. Foi, né? Ele com as asinhas batendo lá no céu, lá. Batendo nas paredes. Ô Marcelo, o Tenente Bezerra diz aqui: boa tarde, estou na escuta do programa em Pedras de Fogo. O Tenente está versátil. Valeu, Tenente. Está versátil, ele estava em João Pessoa. O Tenente ele meteu o pau na Unimed. Foi? Meteu o pau na Unimed porque... Ronaldo está rindo aqui. É uma máfia danada. Ele foi ser atendido na capital. Estava lá com a Digníssima, né? Sim. E o Tenente é candidato a vereador, né? Vai tirar uma boa votação. O Tenente vai em frente. A gente está precisando de cabra poiva. Assim, poiva desse jeito. E tem mais, o Marcos já deu até o slogan. Como é o Marcos? Você deu o slogan, né, da campanha dele? Poiva. É poiva para todo lado. Quer dizer, vamos poivar. A verdade. Ei, por falar na Câmara... E Ronaldo disse: estou fora. Ei? Ronaldo. Não é Ronaldo, não. Como é? Marcelo. Marcelo, Marcelo, irmão dele. Tá certo, Marcelo. Disfarce mais, viu? Ei, Esse Ronaldo Falar na Câmara, há uma pesquisa feita... Sim, Silvano, né? Firmino, mas ele divulgou, não? Não, ele disse a mim o seguinte, que dos 17 vereadores se salvaram com baixa nota 2 vereadores. Eu sei o nome, mas eu não vou preservar. Eu não vou... Deixa ele divulgar. Deixa que ele divulgue. Senão quebra a... Disse off. Mas ele disse que o Nabor Vanderlei caiu 10 pontos. O doutor Érico tinha caído 3 pontos, mas eu acredito que tenha sido mais. Do PT, o Lenildo, também parece que caiu 5 pontos. Então, todos os políticos caíram. Então
a população está toda descontente com os políticos, né? Dessa forma, Descontente e até com o procedimento em relação ao prefeito interino, o Ivanes, que já está se ajustando. O problema do lixo, o Ivanes já conciliou para fazer o pagamento semanal, que parece que ICMS. parece que não podia, segundo informaram o Tribunal de Contas, parece que emitiu um parecer que não podia. Pagar por semana, mas pode. E aí ele parece que ele fechou. É 180 mil reais. Parece que ele fechou nesse sentido. Se fechou, graças a Deus, porque aí salva. Eles já estão trabalhando. Porque aí salva a pele de Juraci, que era quem estava. Ontem improvisaram um caminhão para fazer a E muita gente criticou. Mas, rapaz, pelo amor de Deus, estão fazendo um paliativo para tirar o pessoal. É um caminhão caindo dos pedaços. Pelo amor de Deus, está ridículo. É uma coisa de gracejo. Ridículo, Eu acredito, olha, é porque lá a televisão ainda não atinou para isso. Mas é um fato inédito da história do Brasil. O Brasil tem quase 6 mil municípios. 5 mil e pouco, né? Até outro dia eu falei 6 mil e pouco, eu tenho visto realmente. É porque a última pesquisa do IBGE já dava 5 mil e pouco, né? Sim. Mas a nossa Paraíba tinha 171 municípios. Hoje nós temos 223, né? Então é de se crer que nós já temos ultrapassado os 6 mil municípios no Brasil. Mas nesses quase 6 mil municípios, nunca se registrou um caso dessa natureza. A interinidade de 3 prefeitos. 4, né? 3, interinos 3, né? 3, né? Sim, 4 com... Mas Lenildo era vice-prefeito, né? No caso, não, o Bonifácio também era vice-prefeito. Foi Bonifácio, foi Salles e Ivanes. Mas teve Lenildo, no caso de Chica Mota. Antes de né? Nordinho. Quer dizer, procure um município aqui da Paraíba, do Nordeste do Brasil, Tem um ano que tenha acontecido isso. Agora, por conta de quê? Do Ministério Público. da Justiça. A justiça que é culpada. Pecou. Mas tudo que está ocorrendo de ruim aqui... Por conta da justiça. Não, primeiramente, os políticos. Os que assumiram a prefeitura e deram o desfalque que deram. E segundo Eu não vou citar nomes, mas não se adianta. sabe, né? E segundo, o buraco está mais embaixo. Segundo a Justiça, que não teve condição de julgar a tempo e provocou toda essa Aí provocou insegurança. resultado. Depois inocenta a ex-prefeita Chica Mota, né? Mas teve uma que ela foi condenada, né? Foi condenada, mas não foi a razão do afastamento dela. É Não é verdade? Marcos, mas aqui chega o grande Francisco Soares de Lima, o Chico Velho, ele manda um soneto homenagear eu vi. o dia da cátedra, professor. Eu vi. Para em cada um seu sonho dadivoso, radiante a sua luta e a conquistar, onde se ostenta o brilho exemplar, fazendo-se brilho o seu dom tão precioso. Eis aqui, esse cátedra brilhoso, sapiente que nasceu para educar, sublimado no prazer de ensinar o novo homem para o futuro glorioso. Resplandente e venusto educador, o seu dote magistral quão brilhou, semeando o luzeiro do aprender, mestre de conceito e dedicação, ativo benfeitor da educação, notável lente e brioso do saber. Autor Chico Velho. Lindo soneto. Valeu, grande Chico. Muito bom para homenagear. Ainda é pouco. Toda homenagem ao professor nesse dia é pouco. Por falar do Chico, o Chico está ingressando na política e já me revelou que vai ser agora em condado, né? Sim. E ele está transferindo o domicílio eleitoral para aquela cidade, né? Talvez seja mais reconhecido, né? Porque a família dele é de lá, né? Todos são eleitores lá. Aí ele vai ser candidato. Eu já disse a ele que me ofereci, o que precisar, eu estarei às ordens, né? Chico